Meu nome é Hermânio José Falcone de Almeida. Todo mundo já me conhece, ou pelo menos uma parte de pessoas, ou um fragmento. Eu sempre faço vídeos, gosto muito desse trabalho com audiovisual. Sou psiquiatra da infância e adolescência há 73 anos e doutor em filosofia, tenho um doutorado em filosofia. Gostaria hoje de abordar de uma maneira extremamente pessoal com experiência profissional um tema muito importante, que muito me preocupa. O que é ser criança e adolescente no século XXI? Como cuidador e como profissional, isso está me deixando algumas reflexões. Estão querendo, de maneira exagerada, encontrar patologias em crianças, onde na realidade nós temos o que a gente chama de desenvolvimento normal de uma criança, e nós estamos, não devemos esquecer, no século XXI, onde o que predomina, eu já falei demais, não vou tocar mais nesse assunto, redes sociais, a questão do jogo, dos brinquedos, está basicamente sendo esquecido. A questão de história, de leitura está sendo esquecido. A questão da família, houve uma modificação. Então nós temos um novo perfil da infância e adolescência. Não vamos esquecer, até porque historicamente a criação da infância e adolescência é muito recente. Se eu for contar aqui, vocês talvez se assustem, mas a criança vai ganhar o estatuto de criança a partir do século XVII e XVIII. Então é muito pouco tempo. E, consequentemente, 19 e no 20 é que vai ser realmente que vem a psiquiatria da infância e adolescência no século XX. E o adolescente, esse é que vai ter um destaque mais especial. E são pesquisas, eu não trago nada aqui que não seja baseado em pesquisas. Depois da Segunda Guerra Mundial, que vai ter um grande boom no investimento de adolescentes. Aí vocês vão perguntar, nunca existiu criança e adolescente? Existiu sempre criança e adolescente, mas o conceito e a maneira como se vê hoje a infância e a adolescência é bem recente. Então, como é recente, esse conceito precisa ser adaptado ao século XXI. Meu grande receio é o excesso de diagnósticos. Hoje em dia, transtorno do espectro do autismo, olha para minha face, não é uma coisa que se dê com facilidade, precisa de uma avaliação, várias avaliações e equipe multiprofissional. E nós temos vários graus de transtorno do espectro do autismo. Você pode ter desde o grau leve, que passa até, em algumas situações, pouco percebida, até um grau mais severo. Então hoje está se querendo enquadrar todo o comportamento em transtornos como autismo, TDAH, uma criança hiperativa, como se não existisse criança hiperativa. Olha, esses critérios diagnósticos, vamos ser bem sinceros, é preciso tempo, é preciso levar em consideração a evolução, o ambiente, o que a criança faz, o tipo de família onde ela está inserida e o tipo de sociedade e de século que ela está vivendo. Então, assim, vamos deixar de hiperdiagnosticar crianças, que é muito importante. Isso não quer dizer que não se leve para avaliar. Eu acho muito importante, mas todo profissional deve ter a consciência, botar a mão na consciência e não sair por aí diagnosticando o que é um comportamento normal de uma fase evolutiva. Primeiro recado que eu quero deixar. Porque isso implica numa coisa, a hipermedicalização de crianças e adolescentes. Medicação é importante. Cito aqui uma coisa importante. A medicação, quando se tem
uma avaliação bem feita, que requer muito tempo, requer às vezes de 6 meses a um ano, com equipe, psiquiatra, psicólogo, fono, fisioterapeuta, terapia ocupacional. Aí nós podemos entrar com a medicação. Mas hoje está se fazendo uma coisa muito rápida, hipermedicalizando criança por sintomas que às vezes são normais. Vou citar aqui mais uma vez. Eu, na minha infância e adolescência, eu tive o que poderia ser chamado hoje de transtorno obsessivo compulsivo. Não fui medicado, não fui diagnosticado e o tempo resolveu. Era uma defesa minha a uma série de problemas que eu estava passando, ligado à morte do meu pai, ligado a situações de solidão, de fragilidade, de quebrar a perna, de quebrar ossos. E eu tive também muita ansiedade. E também não precisou de psiquiatra naquela época, que foi resolvido em casa. Eu brincava muito, eu lia muito gibi, isso era muito importante. Então, eu estou só querendo dizer que, às vezes, a gente tem uma fase onde apresentamos alguns problemas, e se a gente fixar esses problemas e medicalizar e fixar um diagnóstico, a gente pode estar prejudicando essa criança, e eu sou prova viva disso daí, certo? Eu tive até, inclusive, os momentos de desrealização e outros sintomas, que eu não vou contar aqui, mas tudo isso foi superado. E hoje o que eu estou vendo é que uma criança não pode ter um comportamento de birra, que é normal, não pode contrariar, não pode ser hiperativo, nada a ver com TDAH. TDAH é uma situação que precisa de muito tempo para ser diagnosticada. Uma criança mais isolada, uma criança que tem alguns comportamentos especificamente mais, digamos assim, um pouco de atraso na linguagem, uma socialização diferenciada, diagnosticado como autista, não é por aí não. Isso está trazendo uma série de situações complicadas, e os pais, me desculpem, devem ter cuidado para não estar usando filhos, porque isso aí eu considero um caso de Munchausen por procuração. E quem compartilha e quem é cúmplice disso também provoca uma situação de criar uma patologia por procuração e não resolver nada. E a criança estará diagnosticada com a vida parada. Isso tem que ser feito com muita seriedade. Eu, particularmente, demoro bastante para levar a fazer um diagnóstico. E isso daí é fundamental. Vamos deixar a criança do século XXI e o adolescente do século XXI viver a sua vida. Se houver algum grande problema, leva para um profissional ou para profissionais, homens e mulheres, de várias áreas, se faz uma avaliação conjunta e se chega a uma conclusão. Mas antes disso, nada de taxar, certo? E nada de medicalizar antes de fazer muitas avaliações cuidadosas. O que eu estou alertando aqui é muito importante. Não vamos transformar nossas crianças e adolescentes em um depósito de transtornos emocionais, confundindo comportamentos normais evolutivos com situações de transtornos. Isso eu estou deixando aqui bem claro para não cair na tentação de começar a medicalizar o que não é para ser medicalizado. Certo? Então, essa é a grande mensagem. Vamos ver o que é a criança no século XXI. O que é essa criança da era digital, o que é essa criança que não tem mais o espaço público para brincar, não tem mais jogos
jogar bola, jogar aqueles jogos, banco imobiliário, não vou citar nome não, tinha muitos jogos na minha época, e hoje não sei como é que está essa questão, brincar de boneco, de menina, boneca, ou seja, em relação a isso daí, está se deixando de fazer muito isso, né? E também, consequentemente, espaços públicos onde as crianças interagem, brinque de pega-pega, de corre-corre, esconde-esconde, essas coisas estão sendo perdidas. Eu gostaria de encerrar falando de uma pessoa muito querida e ao mesmo tempo não muito compreendida. A nossa cantora que já se foi, Maísa Matarazzo, ou Maísa Monjardim, uma figura polêmica que nasceu numa família extremamente rica, mas optou por ser uma cantora e rompeu com padrões da época. Tinha um comportamento extremamente típico de uma mulher que estava buscando independência numa época de muito machismo. Maísa Matarazzo, que ela foi casada com um Matarazzo, né, mas é Monjardim, o nome inicial dela, da família. Ela foi uma pessoa extremamente fantástica, uma voz fantástica, um talento fantástico, mas ela teve que lutar bastante, ela teve que enfrentar muito preconceito e as declarações dela são sempre polêmicas porque ela teve que se defender. E ela não foi muito compreendida no Brasil. Consequentemente, o uso de álcool apareceu na vida dela e o uso de outras medicações. Ela procurou sim também tratamento, ela fez tudo isso, mas ela é conhecida muito por grandes músicas, por grandes romances. Ela teve uma vida afetiva extremamente interessante, digamos, variada para a época, que eu acho que para uma mulher é uma coisa muito fantástica e eu apoio totalmente a Maísa Matarazzo nesse aspecto. Uma relação com o filho que hoje é da Rede Globo, que é o Jardim, que foi uma relação inicialmente, durante muito tempo, muito complicada, que só foi ter uma reconciliação já no final da vida dela, e a morte dela, que foi num acidente trágico, e até hoje não se sabe o real motivo desse acidente. Se ela estava... Bem, em resumo, não vou tocar aqui nessa questão, por uma questão... Eu queria só fazer uma homenagem à Maísa, que ela foi realmente uma pessoa que gerou muitas polêmicas, deixou um legado artístico e deixou um legado para as mulheres, e foi a grande polêmica da década de 50, 60 e um pouco da de 70. Eu peço que pessoas como Maísa sejam mais compreendidas hoje em dia. E vou encerrar com Ne me quitte pas, que Maísa cantou. Ela tem muitas músicas da bossa nova, tem muitas músicas brasileiras, mas ela cantou essa música francesa fantasticamente. Não me deixe só, não me quitte pas. Infelizmente, Maísa, eu acredito que foi deixada sozinha e ela não merecia. Muito obrigado a vocês. E desde a questão da adolescência e da infância, acabando com Maísa, nós estamos encerrando hoje nossa conversa. Muito obrigado e uma homenagem a Maísa Matarazzo, Maísa Monjardim, nossa grande deusa diva. Polêmica, mas sincera. Sinceridade ótima. Mil. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, quitte pas.